Mas vamos ao fato em si, né, que é a quebra do sigilo. O Mairovich, pelo que a gente tem de informação da Polícia Federal, que a Polícia Federal já falou, faz sentido essa quebra de sigilo ou é um pouco de abuso aí? Como é que você analisa? Não, nenhum abuso. E é muito pertinente. Vamos lembrar o seguinte: está em jogo o quê? R$ 300 mil. R$ 300 mil, dinheiro sujo, evidentemente. Para onde foi ou para onde foram os R$ 300 mil? Foram para a conta de uma senhora chamada Roberta Luxinger. E quem é essa Roberta? É uma amiga do filho do Lula. Agora, o que disse com relação aos 300 mil, atenção, aos 300 mil que está em jogo, e que a suspeita desses 300 mil terem ido parar para o bolso do filho do Lula, o Lulinha, que tem ligações com essa empresária, tem amizade com essa empresária. O que disse o Careca do INSS? Ele disse que botou esse dinheiro, que o destinatário desse dinheiro não era só essa senhora Roberta, que 300 mil teria dito para ele, essa senhora Roberta, seriam encaminhados, esses 300 mil, para aspas, o filho do rapaz, fecho aspas. Quem é o filho do rapaz? Esse filho do rapaz foi visto como sendo o filho do presidente Lula. E por que então é importante seguir o dinheiro, o caminho do dinheiro? Ora, se há quebra de sigilo, se pode verificar se 300 mil entraram na conta, circularam pela conta. Qual foi o caminho do dinheiro do Careca para essa Roberta, dessa Roberta para o filho do rapaz? É uma coisa difícil, porque filho do rapaz, o Lula não é um rapaz, né? Já está na estação do inverno, em termos de idade, né? Então, mas vai se tentar o quê? Verificar o caminho desses 300 mil. O filho do rapaz, pode ser filho efetivamente de um rapaz, e é outra coisa. Então é importante a investigação. Investigação que, como bem lembrou o Sakamoto, o filho do Lula já deveria ter aberto há muito tempo tudo isso, e para que não ocorra esses atos, ele podia ter se antecipado, porque estava na cara que esse sigilo ia ser quebrado, ou seria requerido isso. Ele poderia ter se antecipado. Não se antecipou e agora fica aí a dúvida: será que 300 mil acabaram ingressando na conta corrente dele, teve na movimentação dele, mas a quebra é importantíssima para a investigação. Eu vejo sob o prisma técnico. Politicamente tem outros desdobramentos, e tem, mas tecnicamente é seguir o dinheiro. Porque, como já lembravam os portugueses, com base num brocardo latino, pecunia olet, o dinheiro tem cheiro, o dinheiro sujo tem cheiro e pode ser perseguido. Agora a gente vai acompanhar o desdobramento de tudo isso. Será que Lula tem que falar alguma coisa, Josias? Bom, se ele tiver alguma coisa para falar, tem que falar. Agora, precisa ser algo consistente, né? Voltar a dizer, se tiver envolvimento, ele que responda, não. Ou ele diz, meu filho não tem nada a ver com isso, eu tenho convicção, porque recebi informações dele próprio. Ou se ele não tem segurança, o melhor é ficar quieto, né, Fabiola? Agora, é uma pena que estejamos assistindo a essa quebra de sigilos tão relevante num ambiente de feira livre, né? Com todo respeito aos feirantes, que não merecem a comparação, mas ali estávamos diante de uma atmosfera de feira, né? E foi aprovado lá um lote de requerimentos, mais de 8 dezenas de requerimentos,
E a convocação a quebra de sigilo do Lulinha, do Fábio Luiz, o filho do presidente, foi uma delas, mas houve outras. Por exemplo, aprovou-se a convocação do Augusto Ferreira Lima, que é o ex-sócio do Vorcaro, no Banco Master, que tem vínculos, ligações muito fortes com o PT da Bahia, com o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, com o líder do Lula no Senado, o Jacques Wagner. Ele começou a vida dele no mercado financeiro lá, a partir de um negócio que foi feito no governo da Bahia. Então, houve, evidentemente, um viés oposicionista nessas decisões que foram tomadas agora. E o que irritou muito a bancada do PT foi o fato de que essas votações foram feitas simbolicamente. Foi uma votação simbólica. E aí o PT reclamou, o presidente da sessão lá, o senador Carlos Viana, andou contando o voto com mão levantada e tal, e aí formou-se esse quiprocó, né? E o PT está se queixando, Fabíola, porque havia outros pedidos que interessavam ao governo. Por exemplo, a quebra de sigilo do cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, ou a quebra de sigilo, ou a convocação dele, porque o PT diz que foi por meio desse cunhado, que é um pastor, aliás, um pastor evangélico, que o Daniel Vorcaro fez doações para as campanhas do Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas, lá em 2022. Então, o governo, que estava celebrando ali um certo equilíbrio na comissão, que evitava derrotas como essa que sofreu hoje, agora tem que contabilizar o prejuízo, né? Agora, é uma pena que isso tudo se dê nessa atmosfera, como disse Fabíola, de feira livre, né? Porque há um excesso de eletricidade na conjuntura. Aí, quando nós estamos vivendo essa política de alta tensão, sobretudo em fase eleitoral, é só você encostar fios desencapados para obter um curto-circuito, né? E o que nós estamos verificando aqui nessa CPI é um enorme risco de curtos-circuitos, não só em relação ao Lulinha, mas o Supremo lá, o André Mendonça, o ministro, mandou o Davi Alcolumbre devolver para a CPI os dados do sigilo bancário, fiscal, telemático do Daniel Vorcaro, que estava trancado no cofre da presidência do Senado. E agora vai para a CPI. Uma parte desses dados já está, inclusive, em fase de processamento nos computadores da CPI. O risco de curto-circuito aqui é enorme. E seria mais interessante para o observador, para a plateia, que esse ambiente na comissão fosse civilizado, que fosse minimamente, é óbvio que sempre haverá o componente, o fator político numa CPI, mas esse tipo de espetáculo que distancia ainda mais a CPI da atmosfera técnica que seria conveniente para a análise desses dados, isso aqui não serve ao interesse de quem quer, de fato, investigar. Aqui estamos vendo um princípio de circo, Fabíola.